Recentemente ministrei uma aula na Escola Bíblica Dominical, em que o tema tratava do plano de Deus, ou os planos de Deus no sonho de José. Reforçando alguns aspectos ali, quero destacar outros que fazem parte dessa lição, baseada no capítulo 37 do livro de Gênesis. Em primeiro lugar, devemos destacar, como o comentador ali disse, e é verdade, que os sonhos de José não eram sonhos pessoais dele. Como muitos pregadores pregam por aí e falam o sonho de José, que ele tinha o seu sonho. Aquele sonho não era sonho no sentido que nós usamos aí comumente, como ideal. Como o ideal do estudante que quer formar num curso superior, numa determinada área. Ou outro propósito, projeto da vida que uma pessoa tem, né? Isso é um sonho, mas num sentido de ideal. Aqueles sonhos eram uma revelação de Deus para o plano que ele tinha, Deus tinha para a vida dele. Então não era sonho de José, né? O segundo aspecto que nós temos que ver aí é que o sofrimento que José passou para que o plano de Deus cumprisse na sua vida não fazia parte do plano de Deus. Os sofrimentos foram resultados de comportamentos, de atitudes insensatas do pai, que foi um pai que não teve a sabedoria para conduzir os seus filhos de maneira sábia e criou ali um conflito, uma situação de conturbada família, uma família conturbada com a situação de conflito dos outros filhos dele com o seu filho predileto, que era José. Estava ali o erro, ele passou a ter em José aquele foco, aquela atenção de predileção, como diz o texto, amou mais a José do que os outros filhos. Isso criou uma situação muito ruim. É o que acontece hoje em muitas famílias, de pai ou mãe, que passa a dar um tratamento, uma predileção, uma preferência para um filho ou filho mais do que o outro. E isso gera aquele conflito que aconteceu ali, o ódio, a inveja, o rancor e, por fim, até um plano dos irmãos, com exceção de Rubens, de matar, assassinar o seu irmão, como Caim fez com Abel. Portanto, aí acontece toda aquela situação. E também houve a insensatez de José, que ele revelou os sonhos que Deus tinha falado. Se ele não tivesse falado aquilo, ou falado particularmente com o pai, e o pai tivesse a sabedoria para orientar, não comenta isso, então não teria criado aquela situação. Mas ele então colocou isso para fora, né? Revelou. A gente nunca deve revelar para qualquer pessoa aqueles planos, aquelas coisas que Deus tem nos compartilhado intimamente sobre o propósito dele na nossa vida, porque isso pode trazer problema. O ciúme, a inveja é um mal que está presente na natureza humana e leva a situações drásticas. Então José sofreu tudo aquilo, não fazia parte do plano de Deus. Porque Deus poderia levá-lo, como levou a posição que teve no Egito de primeiro-ministro, independente de toda aquela tragédia que aconteceu, aquele drama na vida dele. Deus poderia ter feito isso. Ele ia lá, levaria ele sem sofrimento. Sim. Temos exemplo, vou citar o caso de Daniel. Daniel galgou as posições mais altas no governo da Babilônia, né, do Império Babilônico, e também da Pérsia, sem sofrimento. Porque ele foi sábio e ele guardava consigo aqueles projetos, o plano de Deus para a sua vida. Outro exemplo é Esther. Esther chegou à posição lá no reino da Pérsia, em Susan, sem ser preciso passar por sofrimento. Então, sofrimento não faz parte do plano de Deus para nossas vidas. São consequências das nossas decisões insensatas. Mas alguém vai dizer, não, mas Deus precisa do sofrimento para provar, para formar o nosso caráter. Para formar o caráter, Deus nunca usa o sofrimento. O método de Deus, o meio, é a tentação. Pela tentação é aquela
Deus permite que nós sejamos tentados, induzidos a fazer pelo mal ou pelos nossos desejos aquilo que muitas vezes é certo, porém da maneira errada, na hora errada, o contrário à vontade de Deus. Então, tentação é a forma que Deus usa para formar caráter nos seus servos, mas é sem dor. Assim agiu com Eva, assim agiu com Adão, assim agiu com Abraão. Ele foi provando Abraão, ele passou pelas tentações, mas sem dor, até chegar o máximo da sua prova, que Deus disse agora, que quando ele ali obedeceu sobre a entrega do seu filho para ser sacrificado, Deus disse, não faça nada, porque agora eu sei que tu realmente temes a Deus, né? E lá em Hebreus diz que o escritor aos Hebreus diz que Abraão entrou no descanso. Deus nos prova, aperfeiçoa o nosso caráter, sem ser preciso passarmos por dor. Assim aconteceu com Jesus, ele foi tentado, e lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, 18, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, ele foi tentado. E lá na tentação do deserto, depois que ele venceu, claro que ele passou por fome e tudo mais, mas foi dor de tragédia. Ele sofreu e disse que o diabo se retirou até a ocasião oportuna. Ele foi sempre tentado, mas o sofrimento, ele não teve sofrimento por causa de formar caráter, né? Ele foi para a obediência. Ele aprendeu a obediência pelas provas e as tentações que ele venceu. Muito bem. E Deus usa a tentação para formar o nosso caráter, mas ele ao mesmo tempo nos ajuda, nos assiste. E lá em 1 Coríntios 10, 13 diz que Deus não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade, da nossa força. E além do mais, ele provê graça, socorro na hora da tentação, para que nós possamos vencer e formar o caráter. Mas e então o sofrimento daqueles que morreram, os mártires? É claro que aí eu quero citar, há momentos em que Deus permite o sofrimento na vontade dele, porque isso vai glorificar a ele, né? Isso contribui para o plano da salvação na terra, começando com Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, tinha que sofrer para garantir então o sacrifício da redenção no Calvário, para a salvação. E depois, os que seguem ele, muitas vezes, os fiéis, Deus permite, porque através de um sofrimento, de um mártir que ali padece, como tem hoje no mundo e sempre houve na história da igreja, aquele sofrimento leva as pessoas incrédulas a ver que há realmente uma fé verdadeira e que há pessoas que amam e servem a Deus apesar da dor e do sofrimento, como diz em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 17. Olha aqui. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. E isso contribui, se for da vontade de Deus. Então, para a glória de Deus, isso faz parte, o sofrimento às vezes Deus permite, mas não faz parte do plano dele, dos sonhos deles para a nossa vida. Que isso fique bem claro, que nós possamos saber agir com aquelas situações, com os sonhos, desejos que Deus colocou no nosso coração, e não venhamos a agir de maneira que esse plano que é para ser bênção venha então ser cumprido através de sofrimento e dores por causa da nossa falta de sabedoria e insensatez.